Eu vou resolver agora com vocês um exercício que eu dei uma prova minha anterior. Ele trabalha com um bocal redutor, que também é na forma de um cotovelo, e ele fala que é liso e curto, de maneira que se despreza o efeito do atrito. Tá? É água que escoa dentro dele, ela entra com uma velocidade e sai com uma pressão de 15 kPa. Ele dá também o peso do cotovelo e seu volume inteiro. Ele pede para determinar duas coisas: a pressão manométrica na entrada e os componentes horizontal e vertical da força que devem ser aplicados pelos tubos para manter o cotovelo estático. Então, o problema é dividido em duas partes. Tá? Na primeira parte, ele pede para determinar a pressão dele na entrada. Então, a gente usaria a equação de conservação da energia para fazer isso. Como vocês já sabem, né? A equação da energia ela pode ser dada na forma do capítulo 4 e na forma do capítulo 6, que é uma simplificação e vira a equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli é mais fácil de ser aplicada, então sempre que possível a gente deve tentar usar. Só que, claro, a gente tem que observar se as hipóteses podem ser feitas, né, na obtenção da equação, podem ser assumidas. Nesse caso, quais que são as hipóteses? Regime permanente, fluido incompressível, uma entrada e uma saída, sem forças, taxa de trabalho devido a forças eletromagnéticas e sem taxa de calor. E esse problema obedece a todas essas hipóteses. Então, a gente pode usar a equação de Bernoulli. Então, vou escrever a equação de Bernoulli aqui. A gente sabe que o escoamento ele vai da seção 1 para a seção 2, tá? E na seção 1 eu vou ter energia de pressão, energia potencial e energia cinética. A mesma coisa para a seção 2. Tá? Todas essas energias por unidade de massa. Tem também um HLT, que é a perda de carga, energia da turbina e energia da bomba. O alfa que aparece aqui no termo da energia cinética é o coeficiente de energia cinética. Ele representa, né, a variação aí do perfil de velocidades, se a gente poder trabalhar, uma aproximação para a gente poder trabalhar com a velocidade média. Só que no capítulo 6 a gente está trabalhando com escoamento sem atrito, então não existiria velocidade zero na parede, o que significa, né, que a gente pode trabalhar com alfa igual a 1. Tá? Então vamos simplificar a equação de Bernoulli. O que a gente poderia fazer? Bom, a energia potencial é a mesma. Ele fala que ele é liso e curto, então a diferença de altura aqui pode ser desprezada. O efeito do atrito pode ser desprezado, então não tem perda de carga, e entre os pontos 1 e 2 eu não tenho nem turbina e nem bomba. Tá? Então ficou pressão, velocidade na entrada e na saída. Ele me deu a pressão na saída e me deu velocidade na entrada. Tá? Eu posso determinar a velocidade da saída, na saída pela equação de conservação da massa. Eu tenho uma entrada e uma saída, regime permanente, fluido incompressível. Então, V1A1 é igual a V2A2. Como o diâmetro 2 é igual a 1/3 do diâmetro 1, tá? Então, D1 é igual a 3D2, significa que V1 é 1/9 de V2. Tá? Então, 2,1 V2 sobre 9, então eu consigo achar que V2 é 18,9 metros por segundo. E aí eu já posso substituir os valores na equação de Bernoulli. Eu posso trabalhar a equação de Bernoulli tanto com pressões absolutas como com pressões manométricas. Como ele me deu a pressão manométrica na saída e pediu a pressão manométrica na entrada, tá fácil. Eu vou colocar o Gzinho aqui, indicando que é pressão manométrica. E basta só fazer os cálculos agora. Ele falou que o rho da água é 998, o alfa a gente viu que é 1, a pressão de saída é 15 kPa, né? Então no sistema internacional 15.000, então 18,9 ao quadrado sobre 2, deixa eu ver o valor aqui. Então a pressão na entrada seria 192.525 Pascal. Tranquilo, né? A letra B que é um pouco mais difícil, que ela pede as forças, tá? Então a gente tem que usar a equação lá do capítulo 4, que é a equação de conservação da quantidade de movimento. Então na forma vetorial ela assume essa forma aqui, ó, somatório das forças de campo, FB, mais somatório das forças de superfície é igual a integral no volume de controle de V rho dV, que é a taxa de variação da quantidade de movimento, e integral na superfície de controle
de V rho VdA, que é o fluxo líquido de quantidade de movimento que atravessa a superfície de controle. Ele pediu os componentes separados, então a gente vai usar essa equação duas vezes, a primeira na direção x, a segunda na direção y. Então, a gente vai assumir aqui o sistema de eixo dessa maneira, x para direita e y para a esquerda. Vou fazer um outro desenho aqui, para não ter que ficar voltando lá toda hora. Então, aqui 1, aqui 2. Então, na direção x, tá? O que eu tenho? FB, força de campo, peso e forças eletromagnéticas. A gente despreza forças eletromagnéticas, só sobra o peso. Só que na direção x eu não tenho peso. Então, força de superfície seria o quê? A força que eu quero determinar, que eu vou chamar de Fx, e as forças de pressão. Nas laterais, né, ele está exposto à pressão atmosférica, então a força resultante de pressão é zero. Só teria a pressão na entrada e na saída. A pressão na entrada, a componente na direção x é zero, então só tenho na saída. Na saída, a gente tem que ver o sinal dela. Então, o fluido que está aqui na saída está empurrando o ar para baixo, então o ar reage com uma força para cima. Tá? Então, a componente horizontal estaria para a esquerda. Então, ele fala que esse ângulo aqui é θ. Então, quanto que vai valer? Aqui ficou muito para cima, vai atrapalhar, eu vou fazer embaixo. Então, Fx menos P2G A2 cosseno de θ. Então, o termo do volume de controle vai ser zero. Então, eu vou ter essa integral aqui na superfície de controle. Da mesma maneira, essa integral vai ser a soma de duas integrais, uma para a seção 1, outra para a seção 2, onde esse V aqui vai ser a componente da velocidade na direção x. Na seção 1, a componente horizontal da velocidade é zero, porque ele está na vertical. Então, só vai sobrar para a saída. Na saída, a minha velocidade aqui, ó, seria para baixo. Então, a componente horizontal da velocidade positiva. Então, vou colocar V2 cosseno de θ. E a vazão na saída positiva, ou V2A2. Então, fazendo os cálculos, o que a gente tem? A pressão na saída é 15.000, a área é πd2 sobre 4, o diâmetro é 25 milímetros e o ângulo é 30. Aí que vai ficar ρ, V ao quadrado A, cosseno de θ. Então, ρ, V ao quadrado, a área, cosseno de 30. Fazendo os cálculos, a gente acha uma força de 157,9 N. Bom, para calcular a força na direção Y, ela fica mais trabalhosa porque tem mais termos, tá? Então, FB é o peso, e agora a gente tem o peso. A gente tem o peso da estrutura e o peso da água. Tá? O que é o peso da água? A massa vezes a gravidade. Mas o que é a massa? É a densidade vezes o volume, que foi o que ele me deu. O peso, ele vai estar vertical para baixo. Como o meu Y está para cima, o peso é negativo. Então, menos W menos ρVg. W é o peso da estrutura, do cotovelo. ρVg é o peso da água que está lá dentro. Eu tenho ainda as forças de superfície. Então, Fy, que é o que eu quero, e as forças de pressão. Aqui na entrada, minha pressão é para baixo. Então, menos P1G A1. Na saída, essa azulzinha aqui, ó. Então, a componente vertical é para cima. Então, mais P2G A2 seno de θ. O termo da integral do volume de controle é zero também. E o fluxo líquido de quantidade de movimento que atravessa a superfície de controle, que é esse termo aqui da superfície de controle, pode ser separado em duas integrais, uma para entrada e uma para saída. Tá? Então, na entrada, a minha velocidade é negativa, está para baixo, menos V1. E a vazão também, menos ρV1 A1. Na saída, a velocidade também está para baixo, que seria aqui, né? Então, menos V2 seno de θ. E a vazão positiva, porque é saída. Então, já tem todos os termos, basta eu fazer os cálculos. Então, ó, peso 450 newton. Eu vou tirar o newton porque já tem muita coisa escrita. Menos 450. O ρ, 998. O volume, 2,5 litros. Então, transformando para o sistema internacional, isso daí. 9,81. Fy, que é o que eu quero calcular.
pressão na entrada foi o que a gente calculou na letra A, então 192.525. E a área, π d2 ao quadrado sobre 4. Mais, e a gente continua, a pressão na saída, 15.000. A área, agora com 25 milímetros, seno de 30. Isso aí é igual. Esse termo aqui, ó, tem o menos daqui com o menos daqui, então vai ser positivo. Então, 998 vezes V1 ao quadrado vezes πd2 sobre 4. Menos 998, 18,9 ao quadrado, a área, vezes o seno de 30. Então, fazendo todos os cálculos, a gente acha 1.253,3 newton. Então, esse exercício, ele combina tanto o capítulo 4 como o capítulo 6.